o versículo 19. Vamos ler novamente o versículo 19 para os irmãos. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo trazendo salvação. E as trevas é o pecado, onde o homem está preso, cativo no pecado. Então, observe que o texto está dizendo: porque muitos se perderão. É porque amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, amaram mais ao pecado do que a Cristo, que morreu e levou sobre o seu corpo o pecado da humanidade para poder trazer regeneração para a minha vida e para a sua vida. Então, esse é o motivo pelo qual muitos serão condenados. Observe o versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, irmãos, as pessoas se endurecem quando ela ouve o evangelho. E muitas dessas pessoas estão dentro da igreja, estão desviadas dentro da igreja. Outros não estão na igreja, mas já ouviram o evangelho, mas resistem ao evangelho. É porque essas pessoas sabem que para servir a Cristo, a gente tem que deixar o pecado. É o que o texto está dizendo. As suas más obras aborrecem a luz e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, a pessoa ouve a palavra e sabe que para servir a Cristo tem que abandonar o pecado. E por não querer abandonar o pecado, a pessoa termina ficando na vida de pecado, esperando, eu não sei nem o que, porque Cristo está às portas para vir. Então o que você está esperando? Abandone o pecado, abandone o adultério, a fornicação, a mentira, os vícios, e entrega a tua vida para Cristo. E muitas dessas pessoas estão dentro da igreja, mas não foram ainda libertas. Não quer deixar aquelas práticas velhas do velho homem, porque existe um gozo no pecado. E eu quero ler aqui com os irmãos. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o versículo 24 e 25, para nós vermos o gozo do pecado. 11, 24 e 25, Hebreus. Está escrito assim, verso 24 do capítulo 11 de Hebreus e 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, existe um gozo no pecado. O que é um gozo? Alegria. Antes de ter por um pouco de tempo, ter a alegria do pecado. O pecado satisfaz a nossa carne. A nossa carne ama o pecado. E a carne, ela goza, ela se alegra quando a pessoa está no pecado, vivendo em mentira, vivendo em engano. E muitos delas e deles, eu repito, estão no altares das igrejas, estão dentro da igreja. Outros estão fora que ainda não ouviram essa palavra que precisa ouvir. Outros que estão lá fora que já ouviram, mas que resistem, porque há uma resistência à palavra de Deus. Então, irmãos, as pessoas amaram, nós lemos lá que amaram mais as trevas do que a luz. Então existe um amor pelo pecado. Como pode existir dentro do homem regenerado o amor de Deus por Deus, porque é Deus que coloca esse amor em nós através de Cristo Jesus pelo Espírito Santo, como também pode existir o amor ao pecado, como nós acabamos de ler. Amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o pecado do que o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o motivo pelo qual muitos serão condenados, porque rejeitaram a Cristo e antes se deleitando nos seus pecados e aproveitando a vida que é passageira. Daqui a pouco passa, tudo passa. Daqui a pouco nós descemos o pó da terra, mas aí nós vamos entrar num princípio de eternidade. E esse princípio de eternidade, após o nosso corpo cair por terra, esse corpo físico que tem que voltar para a terra, após isso,